Graça e paz. Você sabia que muitas pessoas começam um projeto e desistem no meio do caminho? Muitos desistem porque são forçados pelas circunstâncias ou simplesmente porque não persistiram. Alguns desses projetos podem estar relacionados a um trabalho, a um curso, a um sonho ou até a um relacionamento. Durante a execução, podem aparecer alguns obstáculos que precisam ser superados com ânimo e com a ajuda do nosso bom Deus. Em nossa caminhada de fé também aparecem algumas dificuldades. Essas dificuldades podem ser de ordem física, emocional, relacional e até circunstancial. Contudo, desistir não faz parte do nosso chamado, pois nós colocamos a mão no arado e não iremos olhar para trás. Diante das dificuldades, precisamos ouvir, mais uma vez, a palavra do apóstolo Paulo dirigida ao jovem pastor Timóteo. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O dom da graça é uma realidade que age em nosso interior, configurando todo o nosso ser em conformidade com a graça e nos inspirando a desenvolver plenamente o serviço de Cristo. O apóstolo Paulo disse: trabalhei mais do que eles, não porém eu, mas a graça de Deus comigo. Usando a metáfora do fogo, a nossa consciência, podemos assim dizer, que é aquecida pela graça. Pela graça de Deus, sou o que sou, disse o apóstolo Paulo. Avivar pode significar tornar a atiçar um fogo, como também conservar um fogo com chamas total. É só lembrarmos do carvão que nós colocamos para fazer um churrasco e colocamos fogo. E quando queremos que essa brasa fique bem acesa, nós colocamos vento com ventilador ou com secador para atiçar aquela brasa. A exortação é para que Timóteo avive o dom para que se torne como um braseiro forte. O braseiro deve ser capaz de flamejar com força somente quando necessário, mas com rapidez e sem empecilhos. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia ou de desânimo, mas de poder, amor e moderação. Timóteo deve ser encorajado, além dele todos os cristãos, a servirem a Deus na igreja. Não podemos excluir dos seres humanos uma tendência a desânimo ou até a depressão. Elias, que enfrentou uma grande luta, uma grande batalha com os 450 profetas, uma religião estatal. Ele, como ser humano, ele se deprimiu após receber informação de Jezabel. Ele foi para o fundo de uma caverna e ficou lá, até Deus tirá-lo de lá. Essas fraquezas humanas não devem e nem precisam se tornar uma limitação para o serviço ou para os projetos. Timóteo não recebeu um espírito especial diferente dos outros cristãos. Todos nós temos o mesmo espírito. Por meio desse espírito, Timóteo obteve um dom que deveria ser empregado de acordo com a graça que lhe foi concedida. Lembremos, não recebemos um espírito de covardia ou de desânimo. Podemos comparar com Romanos capítulo 8, verso 15. Não recebemos espírito de servidão para novamente temer, mas um espírito de filiação capaz de invocar ousadamente o Pai. Aqui é preciso ver o contraste entre o espírito de desânimo com a confissão que o apóstolo Paulo fez de que não se envergonhava do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação.
Porque Deus nos deu o seu Espírito e por isso devemos avivar os dons no poder desse Espírito e aplicá-lo e fazê-lo render o máximo. Recebemos também o Espírito de poder, no grego dynamis. Trata-se do Espírito de Cristo que fortalece todos nós para o serviço. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12 está escrito: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Nesse espírito, Timóteo pôde receber forças. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, 2 Timóteo 2:1. O espírito de poder é o espírito que nos concede audácia, ousadia, prontidão, desinibição, destemor, certeza para o testemunho e também para o serviço na obra de Deus. Não são determinantes, neste caso, a força natural, a força física ou a personalidade, mas sim o Espírito de Deus que age em nós e seu dinamismo é capaz de desencadear em uma pessoa frágil, limitada e até mesmo tímida um movimento poderoso. Recebemos também um espírito de amor, ágape. E nisso encontramos o exemplo de Cristo, que ofereceu a sua própria vida para nos resgatar, nos redimir, nos reconciliar com o Pai. Ele pagou um alto preço e manifestou na terra este amor. Também recebemos um espírito de moderação. O Espírito Santo torna sóbria, sensata, controlada a pessoa que ele preenche. O autocontrole ou o domínio próprio é um fruto do Espírito. A pessoa que foi posta na disciplina pelo Espírito Santo ou sob a disciplina do Espírito Santo, se encontra também sob a educação divina. A graça de Deus nos educa. E é assim que também deve ser entendido Tito capítulo 2, verso 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Por meio do Espírito, passamos a ter uma percepção da medida do que é apropriado e daquilo que não é apropriado. A medida do ser humano não é o próprio ser humano, mas sim Cristo. A medida é obtida do imensurável Deus de amor, que em Cristo se revela e se volta para o ser humano. O projeto de salvação de Deus foi executado e consumado por Cristo na cruz. O apóstolo Paulo disse que estava plenamente certo de que Deus começou uma boa obra em nós e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Da mesma forma que Cristo terminou o projeto de Deus, nós também devemos terminar os projetos que recebemos de Deus, sem desanimar. Lembrando que nós não recebemos de Deus um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. Que esta palavra possa abençoar a sua vida e que você, diante das dificuldades, você possa olhar para Deus e lembrar que Ele te deu este espírito. Que Deus abençoe a sua vida. Amém?